No momento de crise nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar e depois confiarmos mais nele que em nós mesmos. Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Hoje existem já inúmeros estudos científicos que mostram os benefícios da fé em Deus. Tá? Então, obviamente, que quando você confia em Deus, você tem uma energia, um poder a mais para você lidar com as situações difíceis. Não estou falando que Deus é uma energia, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou dizendo que você adquire uma força maior, você mesmo, você tem mais energia para enfrentar os problemas da vida. Crer num Deus que está acima de você e crer que ele tem soluções que você não tem é muito saudável, é muito importante. E na Bíblia nós vemos muitos exemplos, mas nós vamos nos determos no que a lição nos apresenta. O rei Josafá, ele era um rei, do povo de Deus, e que passou por uma crise muito séria, tá? Um exército inimigo muito mais poderoso do que o exército dele iria invadir Israel. E neste momento de crise, ao invés de confiar simplesmente no seu poder armamentista, ele demonstrou, na verdade, confiar muito mais em Deus. Tá? E aqui, na oração de Josafá, você pode ler depois 2 Crônicas capítulo 20, eu recomendo que você leia este capítulo. Aqui chega um momento na oração dele, no versículo 12, tá? Que ele diz assim, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, no momento de crise é fundamental que você coloque a Deus em primeiro lugar como o agente solucionador do seu problema, e é fundamental que você confie mais nele do que nos seus recursos humanos para resolver a crise. Não estou dizendo com isso que você tem que confiar em Deus e ficar de braços cruzados como se fosse cair uma solução mágica do céu. Não estou dizendo isso. Até depois, num outro tópico, eu vou mostrar a importância de trabalhar e fazer o seu melhor. Só que o que eu quero passar para você é que mesmo que você tenha que adotar estratégias para resolver os seus problemas, mesmo que você tenha que exercitar a mente e agir, tá? A sua principal confiança e a minha não devem estar nos nossos recursos. A nossa principal confiança tem que estar em Deus. Tá? Ele, sim, tem soluções que nós não conhecemos. Né? E nós estamos num conflito cósmico entre o bem e o mal. De acordo com Efésios 6,12, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades. Então nós não temos recursos suficientes para... não temos nenhum recurso, na verdade, para vencermos numa batalha tão ferrenha como essa. Nós precisamos depender inteiramente de Deus. Tá? Agora, veja que interessante, Josafá disse, né? Ele pergunta a Deus primeiro se Deus não iria executar o juízo contra aquela nação perversa que queria destruí-los, né? E aí ele fala, ele reconhece, né? Em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, ele foi franco, honesto com Deus. Mas os nossos olhos estão postos em ti.
Então, muitas vezes temos que ter a humildade e reconhecermos diante de Deus, olha, eu não sei o que fazer, mas eu confio em Ti. E depois dessa oração, você pode ler depois, em 2 Crônicas 20, a partir do verso 13, Deus responde essa oração de fé e confiança e livra o povo. E aí tem um conselho, depois que Josafá vê esse grande livramento da parte de Deus, em resposta a essa oração de fé e de confiança em Deus, Josafá dá um conselho que se aplica a todos nós para resolvermos crises, tá? Aqui no verso 20 diz assim: na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Olha que bonito isso aqui. Creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Então, Josafá concluiu, né, depois desse livramento em resposta à sua oração, que o melhor a se fazer é crer em Deus, e nisso está a nossa segurança. Creia nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Tá? Então acredite naquilo que Deus revelou aos profetas bíblicos, ok? Acredite no dom profético, porque ali você encontra soluções para os mais diversos tipos de problemas. Tá? Então, essa é a primeira lição que aprendemos. Colocarmos a Deus em primeiro lugar, buscarmos a Ele em primeiro lugar para resolvermos uma crise e, consequentemente, devemos, obviamente, confiar em Deus, mais em Deus do que nos nossos recursos. Tá? Houve um momento em que o rei Davi, em um momento, vacilou nisso. Tá? Foi um homem de grande fé, mas só que era um pecador, né? Tinha suas falhas. E teve um momento em que Davi, ao contrário de Josafá, Davi confiou mais no seu poder armamentista do que em Deus. Tá? Teve um momento, né, você pode ler isso em 1 Crônicas 21, tá? Que Davi decidiu levantar o censo do povo de Israel. Mas você pode perguntar, Leandro, que mal há em levantar o censo do povo de Israel, em fazer a contagem do povo? O detalhe é o seguinte, que quando ele levantou o censo, na verdade ele estava se preparando para a guerra. Deus já havia usado Davi como instrumento de juízo contra ímpias nações pagãs. Só que chegou o momento em que Deus queria que eles desfrutassem da paz, né, e que eles atraíssem as outras nações por meio das bênçãos que Deus estava dando para eles. Esse era o propósito primário, na verdade, né, de Deus para com o povo de Israel. E tinha o propósito secundário, que era, óbvio, usá-los como instrumento de justiça. Tá? Só que quando Davi levanta o censo de Israel, é curioso que o próprio general de Davi, Joabe, tentou impedir isso. Por quê? Porque Joabe já tinha percebido as inúmeras vezes em que Deus havia trabalhado em favor do povo. Então, Joabe era um general do exército, mas eles tinham em mente o seguinte: olha, temos que confiar mais em Deus. Não é? Ele que é o responsável pelas nossas vitórias em nossas batalhas. Então, já que estamos num momento de paz agora, não vamos procurar encrenca com ninguém. Né? E aí o que aconteceu? Davi foi contra a proposta de Josafá de não contar o povo. E quando Davi levanta o censo, interessante, né, que em 1 Crônicas 21 é dito que Deus incitou Davi a fazer isso. Agora, quando você vai para 1 Crônicas 21, tá? Ou melhor, 2 Samuel 24, tá? Diz que Deus incitou Davi a fazer isso. Já em 1 Crônicas 21 diz que foi Satanás quem o fez. Aí você pode perguntar, mas a Bíblia então se contradiz? Não. O que acontece? O autor
ali de Samuel, foi o profeta Samuel, né? Ele apresenta Deus fazendo algo que Deus não impede de acontecer. Tá? Isso é comum na Bíblia. Deus é apresentado como sendo responsável por aquilo que ele não impede de acontecer. Então, como Deus respeita o livre-arbítrio, e ele ao mesmo tempo é soberano, por ele não impedir Davi de levantar o censo, então Deus é apresentado em 1 Samuel como sendo responsável pelo censo. Mas na verdade, Deus permitiu, já que esta foi a escolha de Davi, e essencialmente quem estimulou Davi a fazer isso foi Satanás, como diz 1 Crônicas 21, tá bom? E quando o rei Davi faz isso, ele demonstra mais confiança nele mesmo, em seres humanos, do que em Deus. E aí a nação passou por uma grande desgraça. E aí alguns leem essa história e pensam, nossa, por que Deus puniu os inocentes juntamente por causa desse erro de Davi? Eles não eram inocentes, tá? Em Ezequiel 18, versos 4 e 20, Êxodo capítulo 23 também, há um princípio de 27, Êxodo 23, versos 7 e 8, Deus não pune o inocente com o culpado, tá? Então as pessoas que foram castigadas em resultado dessa insensatez de Davi, elas o foram porque elas pensavam do mesmo jeito, né? Porque elas agiram também contrariamente a Deus, tá? Então aqui nós aprendemos, né, que confiar em coisas materiais é muito perigoso, porque o que é matéria não é eterno, né? Não é eterno. Então nós precisamos ter em mente isso.